Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós. Nesse dia 1º de junho de 2024, nesse sábado, dia de São Justino. Justino nasceu em Siquém, atual Nablus, na Samaria, leigo, filósofo, apaixonado, pesquisador da verdade, encontrou na fé em Cristo a verdadeira sabedoria. Dele restam-nos preciosos documentos representativos da tradição subapostólica, as duas apologias e o diálogo com Trifão. Na primeira apologia temos a mais antiga descrição da celebração da Eucaristia. Selou seu ensinamento com o martírio que sofreu em Roma sobre Marco Aurélio, entre 1163 e 165. Sua memória é celebrada neste dia também pelos bizantinos. E o evangelho que nós temos para este sábado é tirado de Marcos, capítulo 11, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Devíamos dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profetas. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está em Jerusalém, já no finalzinho da sua vida, é um momento tenso, difícil, de confrontos. O que acontece muito com Jesus? Jesus começa a falar de um Deus muito diferente daquilo que os fariseus, os anciãos e doutores da lei falavam. Jesus começa a falar de um Deus que dá atenção ao que sofre. Jesus começa a falar de um Deus que nos quer bem, que não gosta de gente soberba, que não gosta de falso testemunho. Jesus começa a falar de um Deus que perdoa, que não condena, mas também tem critérios para a salvação. Jesus começa a falar de um Deus que é por amor, e na lógica do amor você perdoa sempre. Na lógica do amor você quer sempre que o outro melhore. É muito difícil uma mãe não perdoar o seu filho, muito difícil, porque ali há um amor maternal. Jesus começava a falar de um Deus que nos quer bem, que faz de tudo para que a gente se salva, e que dá atenção ao miserável, que dá atenção ao pobre, que dá atenção àquele que não tem nada, que dá atenção ao analfabeto que não conhece a lei. Então Jesus está em Jerusalém e Jesus continua falando das coisas de Deus, continua mostrando suas obras. A grande questão agora das autoridades religiosas, políticas, econômicas, ideológicas, é com que autoridade você fala isso? Com que? Estão querendo saber com que autoridade Jesus. O povo sempre diz que Jesus falava com autoridade. O ser humano que fala com autoridade é porque ele é autor da verdade que está sendo dita. Falar com autoridade significa que a pessoa é autêntica, que ela é o autor desse anúncio, é autor dessa fala. Ele não simplesmente representa, mas ele é autor, por isso tem autoridade. Essa postura de autoridade. Jesus é questionado com que autoridade você fala essas coisas. E Jesus responde: bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responderem, eu digo com que autoridade eu faço isso. O batismo de João Batista era do céu ou dos homens? João Batista que vocês eliminaram,
que virou prato principal numa festa de aniversário de Herodes, que vocês não gostavam dele, o batismo dele vinha do céu ou dos homens. Viu? Se falar, e ele se reúne ali, bom, se a gente responder que é do céu, por que nós não acreditamos em João Batista? Se responder que é dos homens, a multidão pode nos pegar, né? Que a multidão tem respeito por ele. Então a resposta de quem é covarde, de quem não sabe e não quer se comprometer, na realidade é uma postura de gente covarde ali, gente medrosa, gente hipócrita. Quando Jesus fala que os fariseus são hipócritas, hipócritas é um ator, é alguém que vive um papel que representa um papel que ele não faz parte. Toda hipocrisia é isso, é eu falando algo que eu não vivo. A gente tem muita hipocrisia nos altares das igrejas, a gente tem muita hipocrisia nas falas religiosas, a gente tem muita pouca prática de caridade, de bondade, de misericórdia, de justiça. Então nós temos agora uma postura de covardia, nós não sabemos. E Jesus responde, se vocês não sabem, então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus não entra no jogo deles. Eles querem saber a autoridade de Jesus e Jesus quer saber deles se João Batista tem ou não tem autoridade para batizar. Jesus quer saber se João Batista tem ou não tem autoridade para batizar. No jogo de querer agradar todo mundo, a gente perde muita facilidade a possibilidade de ser autênticos. Há uma crise de autenticidade aonde vivemos. As redes sociais faz a gente vender uma coisa que nós não somos. A gente vende uma imagem. A gente vende uma ideia de que nós somos felizes, mas nós não somos felizes. A gente vende uma imagem que nós sempre estamos bem, mas não é verdade que sempre estamos bem. A gente vende uma imagem que está tudo certo, mas na verdade não está nada certo. Está tudo bagunçado dentro de nós. Haja vista a quantidade de medicação antidepressiva que a gente consome, a quantidade de álcool que a gente consome, a quantidade de festas, viu, que a gente precisa para distrair. Porque eu não consigo fazer silêncio, eu não consigo me ver no espelho, eu não consigo me suportar. Eu quero ser aquilo que eu não sou. Eu quero ter a inteligência que eu não tenho. Eu quero ter as habilidades que eu não tenho. Eu quero ter a força que eu não tenho. Eu quero ter a disciplina que eu não tenho. Por isso, João Batista é alguém que fazia e anunciava a vinda de Jesus. Mas isso não interessava para as autoridades religiosas, porque o Deus que Jesus e a autoridade de Jesus e a autoridade que Jesus recebeu de Deus para dizer o que ele diz, não agrada. Não agrada. O mundo religioso que faz sucesso é aquele que nos oprime, que nos condena. A gente sempre diz, é aquele que explora minha culpa, meu medo e minha ganância. Esse é o mundo religioso que faz sucesso, que dá lucro. O mundo religioso que perdoa, que acolhe, que tenta ajudar, não interessa muito, não dá lucro, pelo contrário, dá prejuízo. É aquilo que uma vez uma senhora me acusou. O senhor é bonzinho demais, por isso que a igreja não vai para frente. Porque não tem nada pior, mais odioso, do que a gente usar Deus para benefício próprio. Não tem coisa mais vergonhosa que a gente aproveitar o medo das pessoas, o sentimento de culpa e a ganância para poder se enriquecer, viu? Para poder ter fama, para poder fazer sucesso, para poder ser reconhecido e aplaudido. Jesus fala com autoridade e acho que está nos faltando isso. A autoridade de quem fala e tem convicção do que está falando e acredita no que está falando. É o que um padre uma vez dizia, fulano fala bonitinho, mas ele não tem unção. Em outras palavras, aquele padre sábio, idoso que eu convivi, ele falava, esse aí fala bonitinho, mas ele não tem fé. Esse aí fala bonitinho, mas ele não acredita no que ele fala. Esse aí fala bonitinho, mas ele não tem unção. Que Deus nos dê autoridade da gente falar aquilo que a gente acredita e força que o Espírito Santo nos ilumine para a gente fugir da hipocrisia e da falsidade que em busca de lucro, fama e privilégios. Um abraço e até mais.